Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. Essa daqui é uma questão que fala um pouco sobre isomeria espacial. Qual dos seguintes compostos ele pode apresentar isomeria cis-trans, que é um dos tipos de isomeria espacial? Essa isomeria ela pode ser chamada de cis-trans ou isomeria geométrica. Bom, para você ter isomeria cis-trans, você precisa. Tem dois casos, né? Um dos casos é uma cadeia aberta, onde existe uma dupla ligação entre dois átomos de carbonos, e você vai fazer uma análise nos ligantes destes carbonos. O outro caso ocorre em cadeias fechadas, mas eu não vou falar de cadeias fechadas aqui, pois todas as opções nós temos essa dupla ligação bem aqui no meio, ó. Então são todas opções aqui nessa questão, né, de cadeias abertas. Então, como que funciona? Para você ter uma isomeria cis-trans, você precisa obrigatoriamente ter ou dupla ligação, tá? Ou você tem uma cadeia fechada. Temos aqui uma dupla ligação. Aí temos mais alguns termos que a gente tem que analisar. Os ligantes do átomo de carbono, ó, desse primeiro carbono que eu tenho aqui, eu vou colocar um ligante A e um ligante B. São ligantes hipotéticos. Eles são diferentes entre si. Eu tenho o A e o B aqui, e eles são diferentes entre eles. O outro átomo de carbono, ele vai ter seus ligantes também. Desses ligantes, eles também têm que ser diferentes entre si. Mas pode acontecer o seguinte, ó, pode acontecer de eu ter um outro ligante A, ou de eu ter um outro ligante B. Pode ser que eu tenha os dois, mas observe que um é diferente do outro. Um é A e o outro é B. Professor, mas precisa ter A e B do outro lado? Não precisa. Eu poderia ter, por exemplo, um A e um B, por exemplo. Esse D eu não tenho no primeiro carbono, mas o A eu tenho. Pelo menos um dos ligantes que eu tenho no primeiro carbono tem que ser igual ao do segundo carbono. Então, tem duas coisas. A primeira é, um átomo de carbono ele sempre está ligado a dois ligantes que são diferentes entre si. Tá? Nunca o de cima e o de baixo podem ser iguais. A segunda coisa é, entre os dois carbonos, alguém tem que ser igual. Poderia ser o A igual a esse A aqui, ou poderia acontecer um caso assim, ó. O A está aqui embaixo, ó, vamos supor que eu tivesse o D aqui, e o A estando aqui embaixo, mas mesmo assim, ó, tem um A igual ao A aqui. Então, esse é um caso para a gente ter isomeria do tipo cis-trans. E aí, como que funciona essas estruturas, né? Se você tiver esse caso de ter dois As do mesmo lado, do outro lado, vamos supor, tem um D e um B, aí não importa. Vamos focar no lado onde tem os dois iguais. Tem os dois As aqui do mesmo lado. Quando eu faço um corte bem aqui no plano dessa ligação, bem no meio, você vai perceber que temos dois ligantes no mesmo lado. Então a gente chama isso aqui de cis. Essa é uma estrutura cis. O contrário dela seria a nossa estrutura trans, que você vai ter um A em cima e um outro A aqui embaixo, tá? Aí temos um B aqui, por exemplo, e um D aqui. E aqui nós temos, se a gente fizer um corte no plano, né, bem na ligação dupla aqui, bem no meio dela, um A vai estar de um lado e o outro A vai estar do outro. Essa estrutura nós chamamos de estrutura trans. Então temos a cis e a estrutura trans. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é isso daqui, ó. Tem uma dupla, aí aqui nós temos, por exemplo, hidrogênio, hidrogênio, do outro lado, CH3 e, sei lá, hidrogênio. Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Esse primeiro carbono está ligado a dois hidrogênios, ó, os dois ligantes são iguais. Então não tem isomeria cis-trans. Porque esse hidrogênio ele seria cis em relação a esse, mas seria trans em relação a esse. Isso aqui não pode acontecer, tá? Então nunca vai ter dois iguais. Ah, mas e se tiver, pode ter isomeria? A cis-trans não, pode ter outro tipo de isomeria, sei lá, isomeria de cadeia com outra molécula, pode ter algum outro tipo de isomeria, mas a cis-trans não pode, tá? Então esse caso aqui é um caso que para a gente é proibido, ok? Vamos agora fazer o seguinte, eu vou olhar as estruturas que a gente tem aqui
e a gente vai tentar abrir essas estruturas para ver se elas têm ou não isomeria-cis trans, tá? Então, eu vou printar essa imagem aqui, para a gente não ter que voltar toda hora aqui em cima. Eu vou copiar ela aqui embaixo. Vamos fazer assim, ó. Copiar ela aqui. Vamos ver. Para mim não copiou ainda. Copiou. Vem um pouquinho mais para baixo. Vou mandar ela de novo. E acho que só mais uma vez, acho que é o suficiente. Pronto. Tem 3 vezes. Opa, ficou muito colada aqui, né? Aí, tá bom. Agora a gente vai analisar alternativa por alternativa. Ó, primeiro, vamos na letra A. Na letra A, o que a gente tem? Temos aqui, a gente começa a desenhar para fazer mais sentido, ó, a dupla carbono-carbono. E daí, aí por diante você faz os ligantes, ó. Você vai observar o que você tem. Você tem um cloro que só faz uma ligação química, então ele pode estar aqui em cima. Como você sabe se está em cima ou embaixo? Eu não sei. Eu simplesmente coloco em qualquer lugar. Poderia ter colocado em cima ou embaixo, tanto faz. E também ligado a esse carbono aqui, além do cloro, nós temos o CH3. Aí eu coloquei o CH3 aqui embaixo. Porque não importa se eu vou fazer a estrutura cis ou a trans por enquanto. Eu só quero saber se pode ou não ter esses trans. Aí o outro carbono vai estar ligado a um CH3 e vai estar ligado a um Cl. Então ele vai estar ligado, sei lá, vamos supor que um CH3 aqui embaixo e um Cl aqui em cima. Ó, o Cl está do mesmo lado do Cl. O CH3 e o CH3 aqui. Essa é uma estrutura do tipo cis. Por que eu tenho certeza que ela pode existir? Bom, os ligantes são diferentes entre si e pelo menos um dos ligantes dos 2 carbonos são iguais para a gente poder analisar cis trans. No caso, os 2 são iguais. Tá? Então, essa letra A já é o nosso gabarito, né? A gente estava procurando qual dos seguintes compostos pode apresentar isomeria cis trans. O primeiro já pode. Mas vamos ver por que os outros não podem, para a gente ficar bom nesse conteúdo. Ó. A letra B, vamos tentar desenhar da mesma forma. Vou começar aqui, ó, no meio. Vamos colocar a dupla. Aí vamos colocar os ligantes. E aí a gente começa, ó, CH3 duas vezes. Ele está dizendo que você tem um CH3 aqui e um CH3 aqui. Aqui você já percebe que os 2 ligantes são iguais. Isso não pode acontecer para ter isomeria cis trans. E aqui no final, a Cl duas vezes. Também não pode acontecer isso. Os 2 ligantes são iguais. Então, por isso, não é a letra B. Vamos olhar a letra C. Temos um CH3HC. Aí, então, vamos focar aqui, ó. Começa no meio para você ter um ponto de partida. A dupla, coloca os ligantes. E aí, vamos lá. CH3 e tem um H. Então, de um lado, eu vou colocar, pode ser aqui em cima o CH3. E embaixo, eu vou colocar aqui o hidrogênio. Aí, do outro lado, nós temos um bromo e um cloro. Então, vamos colocar aqui, ó, um bromo e um cloro. Aqui, nenhum dos ligantes são iguais. Não conseguimos analisar quem é cis e quem é trans, ó, porque a gente não tem nenhum ligante que está nesse primeiro carbono que seja igual ao desse carbono, para a gente poder ver se eles estão ou não do mesmo lado. Essa estrutura, ela tem uma nomenclatura, que não é mais a cis trans, tá? A gente poderia utilizar a EZ, mas não entra no assunto. Quando os 4 ligantes são diferentes, a gente usa essa denominação EZ aqui, para ver se os de maior número atômico estão do mesmo lado ou de lados opostos, tá? Nesse nosso caso aqui, não é cis trans. Vamos olhar a letra D. Na letra D, o que a gente tem aqui? Ó? Vou colocar aqui em cima ainda, letra D, colocar a nossa dupla ligação. A partir da dupla, nós temos de um lado 2CH3. Ó, aqui já está errado, 2CH3 de um lado. E do outro lado, mesma coisa, ó, 2CH3. Também está errado, porque a gente não pode ter um carbono ligado a 2 ligantes iguais. E isso acontece 2 vezes com o mesmo ligante aqui, né, que é o CH3. Então, não tem isomeria cis trans. E a letra E, a última aqui para a gente observar, nós temos a dupla. De um lado, nós temos 2 hidrogênios. Do outro lado, nós temos um CH2Cl. Esse CH2 ele não faz sentido para a gente, tá? Porque não tem como esse carbono estar ligado a 2 hidrogênios. E nem como eles estarem ligados entre si assim, isso não existe. Porque o hidrogênio não faz
duas ligações. Então aqui, ou esse 2 pode ter sido digitado errado, não sei, mas assim, é CHCl, só se for. Mas mesmo assim, essa estrutura não estaria certa, pois temos 2 ligantes iguais aqui, no mesmo carbono, tá bom? Então a letra A, ela é a alternativa correta para essa questão. É o único caso onde tínhamos uma possibilidade de isomeria cis-trans, e eu espero que você tenha gostado da resolução deste exercício de química. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos, na descrição do vídeo você encontra o link deles.